equilíbrio e sensatez. Vamos aí para Provérbios de número 23 e também fazer um passeio pelo Provérbio de número 24. Quando você começou a aprender comigo aí, desde o seu vídeo número 1 até esse seu vídeo que é o vídeo número 8, e a gente viu sobre quem é esse sábio na sabedoria salomônica, nessa sabedoria sapiencial, veterotestamentária, começando a ficar difícil, né? Quando você começou a ver isso, você percebeu que o conceito da sabedoria em Provérbios, ele vai se diluindo em alguns conceitos, como aquele que é prudente, aquele que é discreto, aquele que é inteligente. Foi isso que você começou a ver comigo? Você viu que começou a se diluir em vários conceitos que encerrariam o conceito da sabedoria em Provérbios de Salomão. E aqui a gente avança um pouquinho mais, a hora que ele vai falar sobre ter equilíbrio e ter a sensatez. Dá uma olhadinha comigo para a gente poder avançar, como é que podemos fazer isso de forma prática. Olha comigo aí no capítulo do Provérbio 23, lá no seu verso de número 5, quando ele fala para você não correr atrás de uma riqueza. Quando ele diz assim, porventura fitará os olhos naquilo que não é nada. No versículo 4, um pouquinho antes, não te fadigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Agora, a questão é, que tipo de inteligência Salomão, que tipo de riqueza Salomão está falando? Salomão está falando daquela riqueza, na verdade, tanto a riqueza que você corre como quem corre atrás do vento, como aquilo que não é nada quando você vai morrer, lá vai embora, não é só nesse aspecto, mas é colocar toda a sua inteligência e aquilo que Deus lhe deu para você ganhar algo que na verdade você não vai levar, mas aquilo que não deixa legado nenhum para o seu próximo, que é a riqueza infrutífera. Essa riqueza infrutífera, além de ela ser estúpida, ela é vento e palha, ela é uma riqueza também egoística ou egoísta, aquela que não transborda na vida do próximo. Sobretudo é essa riqueza infrutífera que ela é anti-reino, que ela não é uma riqueza inteligente, né? Essa é destrutiva para o planeta. Você não precisa ser crente para saber disso, basta você olhar no mundo e perguntar para um rico. Por que ser rico é ser importante? Você vai ouvir respostas nesse nível, porque é um princípio universal. A segunda coisa, neste provérbio 23, olha comigo aí lá no 3, no 6 e também lá no 17, quando ele fala para você não ter inveja. No 3, não cobices os teus delicados manjares. Depois lá no 6, não comas o pão do invejoso, nem cobice os teus delicados manjares também. E também aí no nosso verso de número 17, quando ele diz, não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo dia. Então, a questão e o princípio universal aí para nós aí do livro de Provérbios é a questão que quando você deixa a sua vida ser investida pela inveja, você dispara o gatilho do desejo. E como o desejo é um saco sem fundo, você nunca vai ter. Assim como você correr atrás de uma riqueza é correr atrás do vento. Certo? É correr atrás de nada porque é uma riqueza infrutífera e não compensa. Assim como se deixar querer aquilo que é do outro, que o outro conseguiu, não importa a causa, é a mesma coisa, disparar o gatilho de um desejo. Isso aí nunca mais vai parar, isso vai te detonar. É o contrário de buscar a sabedoria. Inclusive o corte aí está no verso 17, quando ele diz, antes no temor, persevere. Tenha temor, que você vai entender que isso é uma futilidade na vida, né? Querer aquilo que é do outro. Basta cada um aquilo que você tem, cada um tem a vida que merece. Seria essa linha real que o texto vai abordando. Um pouquinho mais à frente, ele disse, invista em coisas que vão patrocinar o seu futuro. Olha comigo no verso também de número 17, quando ele diz, no temor você vai perseverar, tá? Um pouquinho mais adiante, ele fala no verso 18, depois no 23. Não deveras haver bom futuro, não será frustrada a sua esperança, porque deveras haverá bom futuro. Ou seja, é, invista em coisas que vão patrocinar o seu futuro, né? Quer dizer, ao invés de você buscar uma riqueza que é nada e invejar o que é do outro, invista a sua própria vida naquilo que possa te dar um bom futuro, né? Olha comigo por fim aí, logo no verso de número 23, quando ele diz, compra a verdade e não a vendas. Interessante que o texto aí fala de comprar, fala de investir.
E eu acabei lendo para você um tópico, invista em coisas que vão patrocinar o seu futuro. Então eu tenho encontrado muitas pessoas por aí que não investem nada em leitura, tá? Como um devocional como esse. Eles já não acompanham o devocional, eles não têm sequência para nada, eles não compram livros, eles não investem em leitura, quer dizer, nenhum breakdown que está acontecendo desse com o coronavírus, a pessoa é capaz de aquietar o coração por 8, 10 minutos. Né? Então, que nível de leitura que se tem? Às vezes quase que zero, por semanas, meses, por anos. Então as pessoas não compram livro. Então, resumindo, a média do povo evangélico é uma média de um povo ignorante, por falta de conhecimento. Há uma burrice insistida por não ler, por não estudar, por ser um povo inculto. Então a vida que nós merecemos de sermos chamados de gente burra, de gente ignorante, de não saber lidar com as coisas, de tropeçar nos conhecimentos, de gente despreparada para lidar com assuntos sociológicos, antropológicos, filosóficos, é verdade, infelizmente. Invista em coisas, pague um preço para que você possa aprender. Compre um curso, invista, assista áudios como esse, veja coisas que são boas, lives que são boas, enfim, etc. Né? Coisas que patrocinam o seu futuro, que haja um equilíbrio e uma sensatez enquanto você caminha na vida. Já para o provérbio de número 24, 3 pontos também, para o nosso vídeo não passar daquela média de tempo, levante a cabeça. Olha aí no provérbio de número 24, quando ele fala no nosso verso de número 10, ele diz assim, ó, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então, uma coisa que eu tenho para dizer para você, o que você deve fazer é, levanta a sua cabeça, prossiga, né? Todos nós temos a capacidade dada por Deus para poder errar, né? Então, levanta a sua cabeça, recomeça as estratégias, crie novas rotas para você, não é? Levante a sua cabeça. Se você se demonstrar um cara fraco, você já perdeu. Você não vai ver ninguém entrando no octógono para lutar uma luta de MMA, no UFC, por exemplo, com um cara derrotado, não é? Você não vai ver isso. Então, quando aqueles dois se aproximam e um olha para o olho do outro assim, é ali que se ganha a batalha. É no olhar, o cara entendeu, ele já perdeu, não é? Isso é muito importante, isso, você entender esse aspecto, tá? Segunda e penúltima coisa aí, seja sensado com seu network. Olha o verso de número 21 do provérbio 24, quando ele diz assim, ó, teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com revoltosos. Interessante que a Bíblia já falava de network desde a antiguidade. E não te associes, não te associes. Olha que interessante, hein? Então é uma ordem para você, à medida que você tem aprendido aqui nesses vídeos, tem aprendido com o próprio Deus, aprendido com a própria Escritura, aprendido com a vida, né? Quais são as pessoas com as quais eu devo me associar na vida e nos negócios, na carreira? Com gente que tem network forte, que não busca a riqueza pela riqueza, que não tem a futilidade na vida, que tem princípios aqui que são princípios bons, são princípios honestos, são princípios que deixam um legado para o próprio ser humano. Então é essa linha muito inteligente que a escritura bíblica está fazendo. Por que tem tanta gente no mundo fazendo tanta coisa boa? Porque estão aplicando os conceitos, os princípios que são universais, independente se são cristãos ou não. Por fim, olha comigo do verso 30 ao 34, quando ele diz para você largar de ser preguiçoso, né? Que isso aí vai te detonar. Olha aí para a gente finalizar, lá no capítulo 24, o verso de número 30, quando ele diz, passei pelo campo do preguiçoso. Olha, ele tem um campo. Isso traduz para nós, ele tem uma cultura da preguiça, não é? E junto à vinha do homem falta o entendimento, e eis que tudo estava cheio de espinhos, a tua superfície cobertura de urtigas e seu muro de pedra em ruínas. Tendo em vista, considerei, vi e percebi a instrução. Qual é a instrução? Um pouco para dormir, um pouco para torcenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Aí, quer dizer, haja um equilíbrio das coisas. Por fim, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então, o último princípio para nós aqui vá cuidar da sua vida, que a sua vida haja um equilíbrio entre o seu descanso e aquilo que você produz como pão para você e como legado para o seu próximo. Há um sociólogo italiano muito importante que escreveu um livro chamado O Ócio Criativo.
É o Domenico de Masi. E o Domenico de Masi diz que para o mundo ter um pouco mais de equilíbrio, gente que trabalha demais precisa aprender a ociar. E gente que ocia demais, que descansa, que não trabalha, precisa aprender a trabalhar. Assim o mundo vai poder ter um pouco mais de equilíbrio. Essa é uma visão sociológica que esbarra muito no equilíbrio e na sensatez bíblica. Deus abençoe sua vida.